Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus. Finalmente chegamos ao final do livro de Daniel, uma mensagem tão importante e especial de como Deus tem trabalhado e continua trabalhando em nosso favor. O nosso Deus maravilhoso. E como Deus agiu, não é? Como nós vimos no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a parte histórica do livro de Daniel, como Deus agiu, como Deus trabalhou, como Deus fez acontecer, fazendo com que nós tivéssemos mais fé na sua mensagem, mais certeza da sua ação em nossas vidas. E quando nós fizemos agora essa série de estudos falando sobre a parte profética do livro de Daniel, mesmo respeitando o tempo que nós temos aqui, que não é muito grande, eu tentei de forma mais direta falar para você sobre a mensagem desse livro, essa parte profética, mais direto. E para que a gente pudesse, então, nos aprofundar por nós mesmos, com o estudo diário da Palavra de Deus, para a gente continuar crescendo nessa compreensão maravilhosa do Senhor Jesus. Eu vou começar com você lendo agora Daniel capítulo 12, verso 1. E assim nós vamos começar a conclusão do livro de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, e nós já sabemos, hein? Miguel é Jesus, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo em diante, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Qual livro? O livro da vida de Deus. Naquele tempo se levantará Miguel, nosso Jesus maravilhoso. Miguel significa quem é como Deus. Em Daniel capítulo 10, verso 13, nós lemos o seguinte: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Judas, verso 9, diz o seguinte: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo. Miguel é um título, é um nome especial que Jesus usa como comandante do exército celestial. Quando a Bíblia diz Miguel se levantará, significa que Jesus assumirá sua posição de intervenção final ao nosso lado no tempo do fim, no tempo da angústia, que nos diz aqui no verso 1 de Daniel. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 24, verso 21. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Será o período final, antes da volta de Cristo. A crise final decretada em Apocalipse 13 a 16. 13 e 16. Mas é uma promessa que ajuda a gente a não ter medo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Qual livro? Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, verso 12. E abriram-se os livros, e outro livro se abriu, que é o da vida. O que determina nossa segurança, nossa posição junto a Cristo, é ter o nosso nome no livro da vida. Isso depende de você e de mim aceitarmos e permanecermos ao lado de Jesus. Daniel capítulo 12, verso 2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui está uma das declarações mais claras do Antigo Testamento sobre a ressurreição. E Jesus confirmou isso em João capítulo 8. João capítulo 5, dos versos 28 até o 29, que diz assim: Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Daniel aponta para o momento exato em que Cristo chamará os mortos. Em Daniel capítulo 12, verso 3, diz o seguinte: Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esses sábios são os que vivem a verdade de Deus. Em Provérbios capítulo 11, verso 30 diz: O que ganha almas é sábio. Deus chama seu povo para brilhar em meio à escuridão final do tempo do fim. Daniel 12, verso 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. A profecia ela só seria compreendida plenamente no nosso tempo. No nosso tempo, o tempo do fim. O tempo em que nós vivemos. Daniel capítulo 12, ele menciona períodos proféticos, olha só.
Verso 7, que seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Na interpretação profética, tempo equivale a 1 ano, tempos, 2 anos, metade, meio ano, total, 3 anos e meio proféticos. E adivinha quantos dias isso dá? 1.260 dias, anos, que é exatamente o período que nós já conversamos várias e várias vezes quando nos referimos ao livro de Daniel, que correspondem à supremacia papal. Esse é o período em que o inimigo trabalharia contra o povo de Deus com poder, usando a instituição papal contra o povo de Deus. Daniel 12, verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, haverá 1.290 dias. Verso 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Esses períodos de dias que apontamos aqui no texto bíblico são eventos ligados ao tempo do fim e ao fortalecimento do movimento profético que culmina finalmente no final dos 2.300 anos proféticos, em 1844. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Verso 13. Que promessa linda. Daniel, ele descansaria, ele morreria, mas ele ressuscitaria para receber a sua herança. Daniel descansou sem compreender a mensagem total, o significado pleno da revelação profética que ele recebeu. Mas eu e você hoje temos quase que 99% de tudo revelado, de toda a mensagem bíblica. E essa mensagem é exatamente para nós. Para que nós saibamos que haverá um tempo de angústia, mas Cristo se levantará. Haverá ressurreição, os fiéis brilharão, o juízo já está em andamento e a vitória pertence ao nosso Deus. Mas a pergunta é o seguinte: será que o meu nome, será que o seu nome está no livro da vida? Apocalipse 22, verso 12 diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que nós possamos permanecer fiéis a Deus, que nós possamos ser sábios, que nós possamos brilhar como estrelas, porque em breve Miguel, Jesus, se levantará e virá nos buscar. Termino então o livro dizendo o seguinte, verso 13: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus fez uma promessa para Daniel, e uma promessa para mim e para você hoje. Jesus, em breve, voltará. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo esse estudo especial do livro de Daniel, pelos significados proféticos. Obrigado por nos mostrar que o nosso Deus em breve voltará e que logo estaremos em casa, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos voltar a fazer os estudos da lição da Escola Sabatina, então peço a você que continue no nosso canal, que nós possamos então nos aprofundar ainda mais na compreensão diária da mensagem da Palavra de Deus. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.